Bom dia, tá me ouvindo? Oi, gente, bom dia, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, professora. Tamo. Oi. Consegue me ouvir? Sim, Sim, Pro. professora. Vamos começar. Deixa eu só colocar aqui meu. E eu já vou compartilhar aqui os slides com vocês. Pro, é melhor só esperar uns 5 minutinhos, porque todos os alunos que estavam na outra sala vão ter que mudar para daqui. Então, Tranquilo, pelo menos uns 2 minutinhos aí. espero sim. Eu só vou compartilhar aqui o slide, só para adiantar, viu? Mas eu espero todo mundo chegar. Vocês conseguem visualizar a tela?
Sim, professora. Pronto. Aí tem que autorizar. Professora, qual é o tema da aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre corticoides. É. Viu? Gente, peço desculpas. Eu fiz um link ontem, mas na hora que eu cliquei aqui no meu, é, no meu programa, ele foi redirecionado por um link para a aula de hoje. Então, provavelmente, como a gente marcou a aula para hoje, o Ezequiel ou o Everton deve ter criado um link específico para a data de hoje. E aí eu fui direcionada para esse link. E aí eu achei estranho porque não tinha, até agora não tinha aparecido ninguém. E aí eu estava dando um tempinho para ver se, às vezes os alunos atrasam mesmo, mas aí foi quando o Tamires mandou a mensagem que vocês estavam na outra sala. E eu estava nessa sala aqui esperando vocês. Então peço desculpas aí pelo desencontro de informações. Gente, bom dia. Aí no Bom computador de dia. vocês está dando para ver a tela? Não, amigo, agora não tá, não. Eu O tirei da slide tela. Ah, tá? Vocês estão vendo? Alguns estão vendo, os outros não? tá vendo. Eu tô vendo. Aqui na minha não tá dando pra ver nada. Eu também não tô vendo nada, não. Aqui tá no primeiro slide. Não Histórico. passei Aqui tá não. no primeiro slide. A minha tá no slide histórico. É isso mesmo. A minha não tá aparecendo nada, nada, nada. Tá no computador ou no celular? Computador. A minha só aparece CO do nome. Vou voltar aqui CO também. vou voltar aqui na tela. Já eu volto. Eu tô aqui na tela inicial porque eu tenho que. Algumas pessoas, não sei porquê, eu tenho que autorizar a entrada. Pronto, então vou começar, certo, gente? A aula de hoje é rapidinho, bem tranquila, diferente da aula passada que a gente teve. E é bem rápido, não vai atrapalhar vocês não, porque eu sei que vocês à tarde vão ter tutoria, certo? Então é mais tranquilo, bem mais tranquilo do que a primeira aula que foi bem pesada. Todo mundo está conseguindo visualizar a tela aí em histórico? Não. Não? Agora foi. Agora eu Agora tô. foi. Tá. Tem que Isso, exatamente. Então vamos lá, né, gente, para não atrasar a vida de vocês. Mais uma vez peço desculpas pelo desencontro de informação. Como eu falei, né, eu passei ontem o link para a líder, só que na hora que eu cliquei no meu Teams, ele me direcionou para outro link. E aí acabou que a gente se desencontrou, mas ainda bem que deu tudo certo. Vamos ter nossa aula bem tranquila, certo? Então, à medida que vocês tiverem dúvidas, a aula está sendo gravada, vai ficar disponível para quem não pôde assistir, pode assistir posteriormente, certo? Então, nosso tema da aula de hoje é farmacologia dos anti-inflamatórios esteroidais, né, os chamados glicocorticoides.
Como eu falei para vocês, é uma aula bem tranquila, né? Uma aula que só tem 21 slides, né? Diferente dos outros que a gente tem 100, 150, é uma aula bem tranquila. Então, à medida que forem surgindo as dúvidas, vocês podem perguntar e a gente vai conversar. Bom, aqui é só um breve histórico, né, de como surgiu, né, na realidade, como começou o estudo dos anti-inflamatórios esteroidais, dos glicocorticoides. Então, a primeira vez foi descrito em 1563 por Bartolomeu Estácio, e ele começou descrevendo anatomicamente as glândulas sobre os rins, né, suprarrenais. Mais tarde, em 1855, Thomas Addison, ele fez, né, ele descreveu, inclusive, né, ele publicou um artigo, em várias revistas internacionais, falando justamente sobre uma síndrome decorrente da destruição de suprarrenais. Ele percebeu que alguns animais que retiravam essas suprarrenais, eles morriam em poucos dias. Então aí começou a se aprofundar e a se interessar por esse tema, e tem uma breve história aí para vocês, depois de 1930, 1945, 1948, então toda uma história da farmacologia, né, como surgiu esse conhecimento dos glicocorticoides, certo? Dos anti-inflamatórios esteroidais. Mas aí eu começo, né, com a anatomia da adrenal, que vocês conhecem muito bem, só para lembrar, né, que ela é localizada, cada uma em cima dos rins, são duas glândulas, né, que estão localizadas aí em cima dos rins, e que a gente sabe, né, que tem, deixa eu só pegar aqui o lapisinho, a gente percebe que eu tenho uma parte externa, que a gente chama de córtex. Esse córtex, ele é uma cápsula fibrosa, ele reveste toda essa glândula. E eu tenho a parte interna, que é a parte adrenal, que corresponde a 90% da glândula, certo? Então, a gente tem a cápsula, né? Temos o córtex, essa cápsula fibrosa, o córtex adrenal e a medula. A gente vai falar um pouquinho, né? Não é objetivo aqui que a gente vai estudar anatomia, mas é só para a gente saber onde é que nessa glândula, né? Onde é que vai ser secretada cada coisa que a gente estuda. Bom, aí a gente está vendo aqui um corte histológico da adrenal, só para a gente ter ideia de cada lugar onde se secreta os hormônios, né, os glicocorticoides, como é que esse processo ocorre. Então, só para vocês perceberem, na parte mais externa aqui eu tenho uma cápsula. Depois, essa região do córtex, a gente percebe que nessa região do córtex, ela tem vários tipos de células, então elas vão secretar também substâncias diferentes. Eu tenho essa parte mais densa, né, que está em verdezinho aí, que é a parte glomerulosa, onde se secreta os mineralocorticoides, como por exemplo, um exemplo é a aldosterona. Então eu tenho essa parte aí que vai secretar. Eu tenho essa parte que está aqui localizada vermelhinha embaixo, onde vai se secretar os glicocorticoides, então daí que são os glicocorticoides, eles são retirados. A outra parte, ela é reticulada e lá consegue se secretar os hormônios sexuais andrógenos, por exemplo, e depois a medula. E aí a gente secreta as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, eu consigo secretar aí nessa região medular, certo? Então aqui uma visão de geral, né, do corte histológico, para que vocês consigam só entender, né, de como é que uma glândula secreta, né, tantas substâncias importantes para o funcionamento, para a homeostasia do corpo. Então tá aí, a medula e o córtex, certo? No próximo slide, a gente está vendo aqui como é a síntese, né, do principal hormônio, que é o ACTH e o cortisol. Então, vou falar já, né, de como ocorre todo esse controle, né, da produção de ACTH, de cortisol. Mas só que para que vocês percebam que esse ACTH, ele vai influenciar, através do colesterol, tudo isso aqui que a gente está vendo aqui, todos esses ciclos metabólicos, toda essa biossíntese que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem vendo o colesterol, né, sobre a influência do ACTH, e ele vai formar a pregnenolona, a progesterona, toda essa via aqui metabólica, toda essa via, até a formação da aldosterona, que é o minerocorticoide.
A gente pode ver também aqui uma outra via, né, que é a via do cortisol, e também vemos como essas vias, né, tanto a via do cortisol, ela pode influenciar também na formação da aldosterona, a formação da testosterona e do estradiol. Então, só para a gente perceber como esse hormônio ACTH, ele influencia nesse processo, né, e isso tudo também através do colesterol. Então, a gente vê que esse lipídio, né, esse colesterol, ele é de muita importância para que todas essas substâncias, a aldosterona, o cortisol, a testosterona e o estradiol, eles possam serem sintetizados nesse processo da biossíntese, né? Nesse processo aqui de informação, né? No caso todas essas substâncias importantes aqui para a gente. Mas, só para a gente lembrar, como vocês viram, né? O principal glicocorticoide endógeno que é formado é o cortisol. Então, o cortisol, ele é esse primeiro hormônio, é o principal glicocorticoide endógeno. E a gente vai perceber no decorrer da aula, né, e vocês também conhecem muito bem, como esse cortisol ele vai influenciar em vários fatores, como na regulação do metabolismo, na resposta ao estresse. Ele é utilizado também como anti-inflamatório. Então, esse cortisol que é produzido pelas glândulas suprarrenais, ele tem diversos papéis, né, quando estamos falando desse cortisol endógeno, para a manutenção da nossa vida, para a manutenção da homeostasia. Eu preciso que essa substância ela seja produzida, porque ela regula diversos fatores. Então, por exemplo, ela vai promover a regulação do metabolismo intermediário, ela vai favorecer a gliconeogênese, ela vai estimular o catabolismo proteico e a lipólise. Então, dessa forma, eu consigo regular o meu metabolismo intermediário. A resposta ao estresse vai aumentar o nível de glicose plasmática quando eu estou passando por um período de estresse, uma situação, o que aconteça. Eu tenho... Um minutinho, gente, que eu acho que tem alguém tentando entrar. Rapidinho, que eu tenho que trocar de tela aqui. Deixa eu só autorizar aqui. Um minuto. Prof, não precisa você ficar liberando, não. A gente consegue liberar. Ah, é? Ah, obrigada. Eu sabia. Ah, obrigada. Senão você vai ficar cortando toda hora essa aula e a gente vai liberando. Ah, obrigada. Agradeço a vocês, viu? Porque nas minhas outras turmas eu tenho que liberar e é terrível, porque toda hora eu tenho que ir e voltar, e voltar. Mas que bom. Não, a gente espera. Pronto, porque toda hora eu vejo uma zoadinha, né? Aí tem gente entrando. Então, voltando. Então, a resposta ao estresse, ele vai aumentar o nível de glicose plasmática, aumenta também modestamente, né, essa pressão arterial por conta desse aumento do nível de cortisol. Alguns aspectos também do sistema nervoso central que a gente vai entender e a imunidade. Então, é interessante, né, nesse processo, principalmente na resposta ao estresse, a gente vê como ele influencia. No passado, se conhecia muito pouco a respeito dessa resposta proveniente ao estresse. E aí, com, né, o avanço dos estudos, começou a perceber de como esse processo era interessante, como se devia estudar. E aí entendeu-se que com o aumento, né, com o estresse, com toda essa pressão, né, constantemente, né, no nosso mundo moderno, esse cortisol, ele vai aumentar a captação de glicose e, ao mesmo tempo, então, quando ele aumenta a captação da glicose, ele vai gerar uma série de reações no nosso corpo através desse aumento da captação da glicose, certo? Então, a gente vai começar a estudar, né, todo esse processo de como é que vai acontecer direitinho, mas a gente vai falar de pouquinho em pouquinho a respeito disso aí, para a gente, né, destrinchar melhor. Mas o que eu quero que vocês entendam é esse processo aqui, né? Então, o cortisol, ele é o principal glicocorticoide endógeno, necessário para a manutenção da vida, síntese e secreção estritamente reguladas, ele regula o metabolismo intermediário, resposta ao estresse, aumento alguns aspectos do sistema nervoso central também, a gente vai falar já já, e a imunidade, certo? Agora, como é que ocorre o controle, né, desse processo de produção do cortisol? Então, a gente percebe que existe um eixo que a gente chama de eixo hipotálamo pituitário adrenal, onde a gente consegue ver
todo esse controle, e aí a gente também vai falar do feedback, né, negativo, no controle da produção desse cortisol. Então, o que é que acontece? Eu tenho um hormônio, né, esse hormônio aqui, ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico. Então, esse ACTH, ele vai ser produzido pela hipófise, vai ser liberado e vai influenciar, vai estimular as glândulas adrenais a produzir os glicocorticoides e as catecolaminas, por exemplo. Então, esse ACTH, né, produzido pela hipófise, esse hormônio é adrenocorticotrópico, ele atua nas glândulas suprarrenais e vai produzir glicocorticoides. E esse glicocorticoide, como por exemplo o cortisol, ele vai atuar lá no sistema imune, vai atuar também no músculo, com a perda de aminoácidos, por exemplo, vai atuar no fígado, nos adipócitos, né, vai fazer a mobilização dos ácidos graxos, né, então ele vai trabalhar lá no metabolismo dos lipídios e aumenta a frequência cardíaca também. Então, com a produção desse ACTH, ocorre, né, o aumento, ocorre a produção de glicocorticoides, como, por exemplo, o cortisol. Mas esse ACTH, ele também está sob influência de um outro hormônio hipotalâmico, que é o hormônio liberador de corticotropina, que a gente chama de CRH. Então, esse hormônio hipotalâmico, ele vai ser liberado, vai atuar na hipófise, essa hipófise vai produzir, né, vai liberar o ACTH, que vai atuar nas suprarrenais, produzindo, né, estimulando a produção de glicocorticoide, certo? Então, a gente tem esse controle. E esse controle, essa produção, melhor dizendo, né, gente? E esse controle, ele é feito, ele é regulado. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, pode falar, viu? Esse controle, ele é feito, né, através de feedback também, de feedback negativo. Ou seja, se eu tenho uma produção acelerada de glicocorticoides, né, eu vou conseguir inibir a produção, por exemplo, né, do próprio glicocorticoide. Então, eu tenho um feedback negativo, então, com o aumento dessa produção, né, de glicocorticoide, quando chega no limite ideal, que não precisa mais dele, que ele já está cumprindo o seu papel, eu preciso regular a sua produção. Então, eu regulo através de feedback negativo, certo? Eu consigo tanto atuar na hipófise, como se eu diminuir a produção de ACTH, consequentemente, eu vou conseguir também diminuir a produção de glicocorticoides. Mas esse feedback negativo também consegue influenciar no hipotálamo. Eu consigo diminuir também a produção do hormônio corticotropina, que é um hormônio CRH. Então, com esse feedback negativo, ou seja, com o aumento da produção desses glicocorticoides, por exemplo, vamos trazer aqui para o cortisol, eu consigo, através disso, inibir a sua produção para que eu mantenha, né, nos níveis normais de cortisol, certo? Então, eu tenho esse feedback. E aí a gente fala nesse processo todo sobre o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, que está envolvido, né, essa produção de hormônio e essa liberação, né, dos corticoides, certo? Então, como eu falei para vocês, o hipotálamo, hipófise e a hipófise anterior, né, no caso é a hipófise anterior, mas aí eu falo como hipófise. Cada hormônio da hipófise anterior é regulado por um fator de liberação específico do hipotálamo. O controle de liberação desses fatores é realizado pelo mecanismo de retroalimentação, como eu falei para vocês, né? Esse controle, esse feedback negativo. Também o fator de liberação de corticotropina, que é esse hormônio que eu falei para vocês, né? O ACTH. E o ACTH, secretado pela hipófise anterior, regula a liberação, né, de glicocorticoides pelo córtex da suprarrenal. Então, eu só escrevi o que eu havia, né, na figura demonstrado para vocês lá, só para ficar mais arrumadinho, porque como a gente está dando aula dessa forma remota, então eu costumo escrever algumas coisas, porque eu acho que fica mais fácil de um aluno compreender, visto que eu não estou presencialmente com vocês, né? Então, aí dificulta mais a nossa comunicação, certo? Então, dessa forma,
A corticotropina, ela vai estimular a síntese, né? E a liberação de glicocorticoides, como eu falei para vocês, né? Novamente, tá só escrito aí aquilo que a gente já conversou, por exemplo, a hidrocortisona, né? Então, todos os outros corticoides estão todos aí nesse processo de liberação. Agora, a liberação de mineralocorticoides, como por exemplo a aldosterona, ele é controlado mais especificamente pelo sistema renina-angiotensina. Então, ocorre também uma liberação de mineralocorticoides nesse processo, né, de feedback. Esse feedback também dá um controle nesse processo da liberação da aldosterona, né, que é esse mineralocorticoide, mas quem mais vai controlar esse processo é o sistema renina-angiotensina, certo? Então, que é só para que vocês entendam, só para saber, né, um conhecimento, porque o nosso objetivo hoje, a gente vai estudar os glicocorticoides que não são mineralocorticoides, certo? Então, mas, se vocês estiverem lá estudando, os livros eles trazem, principalmente o Goodman, ele traz lá uma seção falando especificamente da liberação desses mineralocorticoides, como, por exemplo, da aldosterona e desse sistema renina-angiotensina. Tem uma seção lá específica sobre isso, certo? Então, quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouquinho, apesar que eu sei que você já conhece esse sistema, né, de controle, mas está lá no Goodman, não vou cobrar essa parte, não vai ter essa parte lá na nossa prova, certo? Mas fica só a título de conhecimento mesmo para vocês. E vamos agora, então lembramos agora, vimos, né, sobre esse processo, sobre de onde a suprarrenal ela está localizada, ou melhor, as suprarrenais, onde elas estão localizadas, vimos a sua anatomia, vimos a questão lá, aquele corte histológico de cada local onde secreta glicocorticoide, né, mineralocorticoides, e a gente vê esse controle de como está tudo envolvido nesse processo da liberação dos glicocorticoides, certo? Então, agora, nós vamos passar para uma parte bem interessante, que são as principais ações dos glicocorticoides, que são as ações metabólicas desses glicocorticoides. Então, como a gente viu anteriormente, né, ele tem algumas ações, né? Como é que isso tudo acontece, né? Como esse processo vai acontecer, como ele é regulado. Então, a primeira ação é a ação metabólica. Então, a gente sabe que esses corticoides, eles têm uma ação nos carboidratos. Então, ele tem uma ação sobre os carboidratos. Ele vai diminuir a capacitação e a utilização da glicose e vai aumentar a produção da gliconeogênese. E isso vai gerar uma hiperglicemia, certo, gente? Então, sobre os carboidratos, é essa ação que o glicocorticoide ele vai fazer, certo? Ele vai diminuir a capacitação e a utilização da glicose e aumentar a formação, né, a produção dela, vai armazenar a glicose no processo de gliconeogênese. E isso vai acontecer um processo de hiperglicemia. Então, essa é uma ação metabólica dos glicocorticoides. Nas proteínas, ele vai aumentar o catabolismo dessas proteínas. Então, ele vai aumentar, né, a degradação dessas proteínas. Ele vai degradar. Se ele vai degradar, né, se ele vai entrar nesse processo de catabolismo sobre as proteínas, aumentando esse seu catabolismo, ele vai fornecer, né, mais glicose lá para o meu sistema, porque ele vai quebrar essas proteínas, né, eles vão quebrar. Então, ele vai aumentar, né, aí ele vai atuar aumentando no catabolismo. E também vai diminuir sobre o anabolismo. O anabolismo, como a gente sabe, né, é a biossíntese, a formação de proteínas. Então, ele atua dessa forma nas proteínas também, certo? Sobre os lipídios, ele tem um efeito permissivo sobre os hormônios lipolíticos e a redistribuição da gordura. E é interessante que aí a gente vai falar daqui a pouco sobre a síndrome de Cushing. E essa ação nos lipídios, né, ele vai ativar as lipases, ele ativa as lipases dos lipídios, vai, né, liberar essas gorduras e a gordura, né,
na realidade, esses lipídios, eles vão se armazenar em outras partes do corpo, vão ser redistribuídos, e aí um excesso de glicocorticoide vai promover, né, a localização de gordura, de lipídios em determinadas partes do corpo. Isso acontece por conta da influência dos glicocorticoides nesses lipídios, certo? Ele vai ativar, vai ocorrer a ativação dessas lipases e, consequentemente, a redistribuição de gordura. Então, é por isso que o excesso de glicocorticoide, né, por exemplo, o excesso de cortisol, o excesso de corticoide, o excesso de qualquer um, né, da hidrocortisona, ele promove como a gente sabe, esses efeitos colaterais, né? Quando a gente está estudando a farmacologia, é que um paciente, ele toma por muito tempo um glicocorticoide, por exemplo, certo? Então, ele vai ter esses efeitos colaterais por conta justamente das ações metabólicas que esse glicocorticoide, né, esse cortisol, por exemplo, ou outros, eles podem influenciar lá no nosso metabolismo. Então, ele influencia diretamente no nosso metabolismo. Bom, ações reguladoras, né? A gente viu lá sobre o hipotálamo e a hipófise anterior, que eu falei justamente sobre esse feedback ou essa retroalimentação negativa, resultando em uma diminuição da liberação de glicocorticoides endógenos, certo? Então, se eu tenho um aumento de glicocorticoides, ele consegue regular a sua liberação. E aí ele vai atuar, né, nessa retroalimentação negativa ou nesse feedback sobre o hipotálamo e a hipófise anterior. Além de outros eventos vasculares, né? Então, também essa ação do glicocorticoide, ele tem uma ação, tem esses eventos vasculares, como a vasodilatação, vasodilatação reduzida, diminuição da exsudação de líquidos, né? Então, como a gente fala, né? O paciente que toma corticoide muito tempo, né? Ele tem uma retenção muito grande, ele fica inchado, você percebe esse inchaço proveniente disso aí, certo? Dessa vasodilatação reduzida e da diminuição da exsudação desses líquidos, certo? Então, também a gente percebe em pacientes que usam por muito tempo corticoide, certo? Também, pode falar. Deixa eu te perguntar, no slide anterior, no caso, você tem a diminuição da vasodilatação e a diminuição do extravasamento de líquidos para o espaço intersticial? Isso, exatamente. E no caso, porque realmente o paciente que usa muito corticoide, ele fica inchado, mas se a gente tem a diminuição da formação de exudato no espaço intersticial, o porquê desse inchaço? Porque normalmente o edema ocorre por conta justamente desse extravasamento de líquido para o espaço intersticial, né? Uhum. Aí eu não entendi agora a Certo. relação. Essa vasodilatação reduzida, né? Então, primeiro que essa vasodilatação ela está reduzida. E segundo, é a diminuição. Como você está vendo aqui, a diminuição da exsudação de líquidos. Então, nessa ação reguladora, ele diminui a exsudação de líquidos e não aumenta a exsudação de líquidos. Entendeu? Então não deveria ter edema, né, Pro? Porque se diminui a exsudação, não tem líquido no espaço intersticial. Ou não? Sim, não. Porque se ele vai diminuir, ele vai diminuir, mas o que acontece? Se ele diminui essa saída de líquidos, acaba que esse líquido ele fica retido, ele fica preso ali. Eu não tenho liberação para que ele possa sair dos... Se o vaso diminui, né? Então o que acontece? A vasodilatação está reduzida. Esse vaso ele não está conseguindo ter uma dilatação grande. Se não consegue sair líquido, né, ali para o espaço intersticial, aquele líquido ele fica ali preso dentro dos vasos. Então, ocorre o acúmulo de líquido dentro dos vasos. Então, ali dentro, eu não consigo tirar esse líquido daquele vaso ali. E é por isso que o paciente fica inchado. Então, o paciente ele fica inchado por isso, porque se diminui a vasodilatação e diminui a saída de líquido, a exsudação de líquidos, vai ocorrer o inchaço. Então, o paciente que ele está inchado, que está tomando muito corticoide, ele fica, como a gente diz, com essa retenção de líquido dentro dos vasos, porque ele não consegue sair para o espaço intersticial, certo? Então, não consegue sair, ocorre uma presença de líquidos ali. Deu para entender? Fala aí para mim. Estão me ouvindo, gente? Eu acho que sim, Pro.
Acho que deu para entender. Certo, porque quando a gente fala de edema, né, uma coisa a gente falar de edema, né, que o paciente ele está com edema por conta lá da saída do líquido, e aquele líquido fica ali, né, naquele espaço intersticial, né, quando a gente fala de edema, a gente está falando de um processo inflamatório, né, está falando de um processo inflamatório. O edema é a presença, né, dor, calor, rubor, né, aquelas características gerais da inflamação, ela ocorre no processo inflamatório. Então, se vocês perceberem, os glicocorticoides, eles vão diminuir o processo inflamatório. Eles ajudam, né, nessa promoção da diminuição dos processos inflamatórios. Então, na realidade, o que vai acontecer aqui é a presença do líquido dentro dos vasos. Por conta dessa vasodilatação reduzida referente à ação desses glicocorticoides, então o paciente que toma o glicocorticoide, né, toma, por exemplo, a hidrocortisona por muito tempo, ele vai ter essa vasodilatação do vaso reduzida e a presença de líquido dentro do vaso, porque vai diminuir a exudação dos líquidos, a saída desse líquido de dentro do vaso. Então, esse paciente ocorre um inchaço por conta disso. Então, quando eu falei aqui diminuição da exudação, sim, a diminuição da saída de líquido dentro dos vasos. Então, essa é a ação do glicocorticoide, certo? Então, quando eu falo, não estou falando de um edema, né, de um aumento de um edema. Porque imagine, se eu tomo um glicocorticoide para diminuir o meu processo inflamatório e eu fico com edema, então eu não vou estar conseguindo regular de forma correta o meu processo. Esse corticoide que o paciente toma, ele toma para um processo inflamatório. Tanto que ele já usou lá o AINE, vocês já estudaram o AINE, e vocês viram que não diminuiu, né? A inflamação continua, e eu preciso de um inflamatório que seja mais potente, então aí eu parto para os glicocorticoides. Então, se o meu glicocorticoide não conseguir resolver o meu processo, não conseguir diminuir, né, os 5 pontos cardinais do processo inflamatório, ele não vai ter muita lógica que a gente utilize ele. Então, nesse ponto aí, sobre esses eventos vasculares, é justamente isso. É sobre a vasodilatação e a redução da saída de líquido. Deu para entender? Mas, é porque a senhora falou que a retenção de líquido ocorre pela diminuição da exudação, né? Mas Isso. pelo que eu sei, é que o glicocorticoide ele estimula a liberação de aldosterona e aí faz com que haja maior retenção de sódio e líquido a nível de alça intestinal, ou de alça de túbulo renal, né? Depende do glicocorticoide. Eu vou falar já para vocês que tem... depende eu estou falando aqui dos corticoides, estou falando aqui do cortisol, certo? Que é esse hormônio, que é esse glicocorticoide endógeno. Vou falar já para vocês que existem níveis, né? Os glicocorticoides que eu estou falando aqui, como por exemplo cortisol, existem 2 tipos, né? Os minerocorticoides e os glicocorticoides. O glicocorticoide, eles têm ações minerocorticoides fracas e maiores e intermediárias. Depende muito do glicocorticoide. Já eu vou falar para vocês qual é o nível disso, né? Qual é o nível. Quando eu estou falando a respeito do cortisol, não estou falando ainda dos níveis, né? De ação minerocorticoide dos glicocorticoides, porque são variáveis, depende muito, né, do qual eu estou falando, do qual a gente vai estudar já. Quando eu falo a respeito dessa produção de inchaço proveniente dos corticoides, né, eu estou falando dos eventos vasculares. Então, aqui eu estou só me referindo aos eventos vasculares. Eu não estou aqui citando, a gente não está aqui analisando ainda a questão da excreção, a atenção a questão também da retenção de alguns, né, como sódio, por exemplo. Eu estou aqui apenas citando que no cortisol, né, existe uma ação reguladora do meu cortisol. Então, o meu cortisol, eu tenho alguns eventos vasculares. E dos meus eventos vasculares, eu tenho esse processo aí, a vasodilatação reduzida e a diminuição da exudação de líquidos, que pode promover o inchaço do paciente também, certo? A gente não está ainda discutindo os tipos, né, de corticoides, se ele tem uma ação muito grande de minerocorticoides, se ele vai reter muito. Não, eu apenas falei sobre esse evento, certo? Desses eventos vasculares. Aí já a gente vai chegar lá
nos tipos de glicocorticoides, e aí a gente vai começar a perceber que existe alguns que atuam mais nessa ação de retenção de sódio, por exemplo, do que outros. Beleza? Deu para explicar? Vocês conseguiram entender? Sim, Pro. Então é isso, certo? Então aqui a gente pensou só nas principais ações desse glicocorticoide. Então ele tem isso. Ele tem uma vasodilatação reduzida e uma diminuição da exudação de líquido, certo? Bom, e algumas ações reguladoras também, né, sobre esse cortisol, que é o principal glicocorticoide, ele vai diminuir, né, então nas áreas de inflamação aguda, vai diminuir o influxo das atividades dos leucócitos. Também nas áreas de inflamação crônica, vai diminuir as atividades das células mononucleares, diminui a proliferação de vasos sanguíneos, diminui o processo de fibrose, certo? Então, aqui a gente está falando dos eventos celulares relacionados aos glicocorticoides. Nas áreas linfóides, vai diminuir a expansão das células T, dos linfócitos T e B, e diminuir a ação das células T secretoras de citocinas, certo? Então, alguns processos aqui na atividade inflamatória. Então, como você perceber, diminuir esses processos, né? Vai diminuir o objetivo dos corticoides, né? Como a gente vai ver já alguns têm essa diminuição nos eventos inflamatórios, certo? Então, diminuindo, né? Nas áreas de inflamação aguda, vai diminuir o fluxo da atividade dos leucócitos, eles também vão diminuir a redução das células T. Então, quando eles diminuem essa expansão das células T, por exemplo, como eu falei para vocês, como é que ele faz? Ele reduz as transcrições dos genes, né, responsáveis. Todo esse processo, já vou falar para vocês, no mecanismo, como é que esses glicocorticoides eles conseguem fazer tanta coisa? Na realidade, a gente vai perceber, já eu vou falar para vocês, que esse glicocorticoide, né, ele vai adentrar a célula, tem um receptor que está lá no citoplasma, e ele vai levar até o núcleo, onde ele vai agir justamente nas transcrições de genes, ou na transcrição de proteínas, ele vai agir nos genes. Então, é dessa forma que ele consegue, né, por exemplo, diminuir a produção das células, células T e B. Na realidade, ele vai diminuir, né, a produção, a transcrição de genes. Por exemplo, ele vai reduzir, já eu vou falar também, a atividade dos osteoplastos, né? Então ele vai diminuir também. Ele vai ter a redução da ativação de neutrófilos e macrófagos. Ele vai também reduzir a transcrição de genes e fatores de adesão dessas citocinas. Então, dessa forma, ocorre a regulação, né, desses eventos celulares a partir do... Deixa eu colocar aqui os slides aqui que saíram do lugar. Certo? Então, além disso também, ele vai ter uma ação sobre os mediadores inflamatórios imunes, vai diminuir a produção das citocinas, né? Incluindo o TNF, o GMS, né, SCF, né? Toda essa produção de fator de necrose tumoral, vai diminuir a produção dos eicosinoides, vai diminuir a produção da IgG, também de componentes celulares sanguíneos. Então, aqui é só uma visão, né, para que vocês possam ver justamente como é que esse processo, né, como é que eles vão agir nesse processo inflamatório, certo? Então, dessa forma, como eu falei para vocês, né, a gente já vai ver aqui e a gente vai entender que, né, vocês também já sabem, ainda devem ter conhecimento de como eles atuam justamente, né, o cortisol, aqui falando especificamente do cortisol, ele vai atuar na transcrição de muitos genes. Dessa forma, ele consegue controlar, né, essa produção, por exemplo, a diminuição de citocinas, né, de todo esse processo, diminuição do processo inflamatório que a gente vê direitinho, certo? Bom, além disso, os efeitos reguladores globais, né, que a gente já sabe, que a gente já está acostumado, né, que é a diminuição da inflamação crônica e nas reações autoimunes. Também ocorre também a deteriorização da cicatrização e
todos esses passos reguladores que a gente já viu aqui, né, que você já tem conhecimento e que é justamente isso que os glicocorticoides fazem. Mas é aqui que eu queria mostrar para vocês, né, que eu falei para vocês já, que eu tinha falado para vocês anteriormente. Então eu tenho os glicocorticoides. Você pode ir um pouquinho só mais devagar, porque está muito corrido, eu não estou conseguindo acompanhar. Pronto, eu vou devagar. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam para mim, viu, gente? Porque eu estou achando que vocês estão acompanhando, aí só eu falo devagar, viu? Bom, então assim, o que a gente precisa entender agora? Sobre esse mecanismo de ação dos glicocorticoides. E é dessa forma, né, esse mecanismo que ele controla, né, consegue controlar e atuar sobre tudo isso que a gente já viu aqui. Então a gente viu que ele atua, né, regula o sistema metabólico, atua lá no metabolismo de lipídios, de proteínas. Então a gente percebe que eu tenho várias ações, né, desse glicocorticoide. Então ele tem um mecanismo, que é um mecanismo para todos, né, os glicocorticoides. Estou falando aqui uma foto do cortisol, mas todos os corticoides eles têm esse mesmo mecanismo. Como diz um amigo meu, na farmacologia tudo é me too, né? Você tem para um e todos da mesma classe, eles têm o mesmo mecanismo de ação. Então, os glicocorticoides, gente, eles interagem, né? Eles conseguem adentrar na célula e eles vão interagir. O receptor, ele é um receptor no citoplasma. Então, esse glicocorticoide, ele vai conseguir entrar na célula e ele vai interagir com um receptor que está lá no meu citoplasma, certo? Quando ele interage com o meu receptor do meu citoplasma, ele vai ser transportado até o núcleo. Então, lá no núcleo, ele vai interagir com a molécula de DNA. E aí, ele vai controlar justamente, dependendo do que ele tem, né? A gente conseguiu perceber lá que ele regula várias coisas. Então, eu vou conseguir controlar, eu posso aumentar a síntese proteica de algumas proteínas, né, específicas, ou eu posso diminuir essa síntese proteica também. Mas é dessa forma que eu consigo, por exemplo, diminuir lá a minha produção, né, eu consigo, por exemplo, reduzir a ativação de neutrófilos e de macrófagos. Por quê? Porque eu reduzo a transcrição de genes de fatores de adesão e de citocinas. Então, eu reduzi a produção, eu reduzi a transcrição. Então, se eu não tenho uma transcrição, eu não vou produzir síntese proteica, eu vou ter uma síntese proteica diminuída, no caso aqui da redução da transcrição de genes de fatores de adesão e de citosina, que vai reduzir a atividade de neutrófilos e macrófagos, certo? Então, esses glicocorticoides, eles vão fazer justamente isso. Eles vão entrar no citoplasma, nesse citoplasma ele vai interagir com o receptor e esse receptor vai transportar esse glicocorticoide até o núcleo da célula, onde ele vai interagir com o DNA e ele vai, ora, aumentar a síntese proteica, ora, vai diminuir a síntese proteica de acordo com o mecanismo específico de cada processo que ele regula. A redução, né, no que se refere a células inflamatórias, no que refere a proteína, né, no caso por exemplo, já dos lipídios. Nos lipídios eu preciso ter ativação das lipases. Eu tenho que essas lipases elas sejam ativadas. Então eu vou lá e vai ser transcrito uma proteína e essa proteína ela vai aumentar a ativação, por exemplo, da ativação das lipases. E, consequentemente, eu vou aumentar, né, o meu metabolismo de lipídios. Então, dessa forma, eu consigo regular através sempre da transcrição de uma proteína, né? Sempre a tradução de uma proteína, a formação de uma proteína que eu consigo controlar todo esse processo, certo? E é dessa forma que a gente consegue ver isso direitinho.
E como a gente falou sobre essas ações metabólicas, né, as proteínas são mediadas, em sua maioria, por enzimas, então eu preciso, como vocês sabem, muitas vezes as enzimas, elas são proteínas, então eu tenho essa ativação, né, dessas proteínas, dessas enzimas, no caso que eu falei das lipases, né, a lipase, ela é uma enzima, então eu aumento essa produção dessa enzima para que elas possam aumentar o metabolismo de lipídios, certo? Ação anti-inflamatória das imunossupressões. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Pronto. Ação anti-inflamatória e imunossupressora, então a gente também já sabe, né? Vocês já estudaram. A inibição da transcrição dos genes da COX-2, das citocinas, interleucinas, também a diminuição, né, a inibição da transcrição de moléculas de adesão celular, como eu já falei para vocês, também da forma induzida da síntese de óxido nítrico, também o bloqueio da indução mediada pela vitamina D3, do gene da osteocalcina nos osteoblastos e a modificação da transcrição dos genes da colagenase. Então, como é isso? Os glicocorticoides, eles vão aumentar, né? Então, existe uma perda óssea, né? Porque ocorre o aumento da atividade dos osteoclastos e reduz a atividade dos osteoblastos. Além disso, né, como a gente já sabe também, ele reduz a absorção de cálcio no trato gastrointestinal. Então, tudo isso também por conta da inibição da transcrição de genes específicos. E a indução também mediada pela vitamina D também. Então, dessa forma, ocorre a diminuição, né, da absorção de cálcio. E isso acontece, gente, como eu falei para vocês, justamente porque eles controlam, na realidade, esse glicocorticoide, como eu falei para vocês, atuando lá, né, na minha molécula de DNA, eles aumentam ou diminuem a síntese proteica, né, de determinados genes, né, eles vão atuar justamente nesses genes específicos, inativando ou ativando essa síntese proteica. E eles vão justamente fazer isso. Então, eles vão se aproximar das DNA, né, da molécula de DNA, dos DNA, depois a RNA, né, o RNA mensageiro, até a produção de proteínas específicas. Então, vai controlar todo esse processo. E controlando todo esse processo, dessa forma, eu consigo aumentar a síntese proteica, diminuir a síntese proteica, e dessa forma eu controlo todos esses processos aí específicos a respeito de tudo que a gente já viu, certo? Bom, então isso foi só um conceito geral, né, sobre os corticoides, né, os corticoides endógenos. E aí a gente vai agora falando sobre, né, mais especificamente sobre esses fármacos. Então tem alguns efeitos indesejáveis relacionados a esses fármacos. Então, aqui a gente pode observar os efeitos indesejados, eles são observados principalmente no uso prolongado, né, desses agentes anti-inflamatórios ou imunossupressores, supressão à resposta da infecção, supressão da síntese de glicocorticoides endógenos, então assim, como a gente viu lá, né, a produção do cortisol, por exemplo, que é esse, né, que a gente acabou de conseguiu estudar um pouco a respeito dele, ele ocorre, esse controle ocorre por feedback negativo, né? Então, se eu tenho uma grande quantidade de cortisol, de glicocorticoides, aquele eixo, né, ele vai deixar de produzir, então ele vai ter um feedback negativo. Então, se o paciente ele toma por muito tempo um corticoide, ele vai ter uma supressão da síntese de glicocorticoide endógeno, certo? Ações metabólicas, que a gente já viu, né? Tudo que ele pode interferir lá no metabolismo. Há, por exemplo, a redistribuição de glicose, de gordura, quando a gente fala a respeito da ação aumentada das lipases, onde ocorre a maior liberação de lipídios, e esses lipídios eles vão ser redistribuídos. E aí a gente chega lá na síndrome de Cushing, que é uma síndrome bem conhecida, né? Para aquele paciente que na realidade, que tem algum problema, né, lá na glândula, na suprarrenal, ou um paciente também que tenha por muito tempo o uso de corticoide, ele pode ter alguns efeitos que são descritos aí.
E aí a gente pode ver, né, alguns efeitos, como, por exemplo, a osteoporose, o aumento da gordura abdominal, também o aumento da gordura atrás do pescoço, né, debaixo do pescoço, que a gente chama de cócora de búfalo. Então, percebe-se nitidamente essa característica. Também a hipertensão intracraniana benigna também, braços e pernas muito finos, atrofia muscular, porque ele também vai atuar nesse processo dos músculos, porque justamente, como a gente viu, ele atua na proteína, então ele tem uma ação na proteína, e se ele tem uma ação na proteína, acaba que vai acontecer, né, essa redução no volume muscular, a atrofia do músculo, por conta da redução da atrofia muscular. E a gente pode ver muitos pacientes, né, que usam corticoide, até mesmo, gente, o corticoide tópico, ele dá é interessante, para quem usa muito corticoide tópico, ele tem um afinamento até mesmo da pele, e a pele começa a ficar fina nesse uso de corticoide tópico, certo? Então, para a gente perceber de como é interessante, né, e esse uso dos corticoides, eles devem ser muito bem utilizados, né, apesar de serem fármacos, drogas, né, medicamentos, que a gente compra na farmácia sem receita, né? Então, qualquer pessoa pode ir lá e comprar, por exemplo, uma prednisona, uma prednisolona. Existe também um uso discriminado para pacientes pediátricos, que muitas vezes usam muito tempo a prednisolona, né? Por muito tempo, até mesmo no processo de uma produção extrema de muco, então e aí se utiliza muito, né? Então, assim, é muito complicado esse uso, né, por muito tempo desses corticoides, certo? Então, como eu falei aqui para vocês, existem algumas propriedades farmacológicas, né, a respeito desses corticoides. Eu posso classificá-los, né, com respeito a uma atividade anti-inflamatória e uma atividade minerocorticoide, como eu falei para vocês anteriormente. Então, por exemplo, a gente tem aí a hidrocortisona, e a hidrocortisona, que é um glicocorticoide, ela tem, né, então a gente consegue medir nessa tabela, né, por potência, por força. Então, se a gente perceber, essa hidrocortisona, ela tem uma atividade, né, tanto anti-inflamatória como minerocorticoide. A cortisona, ela já tem um menor, né, ela já tem uma menor ação anti-inflamatória e uma ação minerocorticoide, certo? Ela tem uma ação curta também. A gente percebe a prednisolona, a prednisona, a metilprednisolona, a triacinolona também, aí a gente consegue ver, né, a ação anti-inflamatória e a ação minerocorticoide desses fármacos. Então a gente percebe, por exemplo, que a prednisolona, ela tem uma ação anti-inflamatória muito maior do que a hidrocortisona, né? Então a gente fala que ela já tem uma ação intermediária. E uma ação minerocorticoide menor em relação à hidrocortisona, certo? Então, a gente consegue medir ações intermediárias, ações longas, né? Bom, deixa eu só voltar aqui. E aí, com respeito a esses fármacos, né, que agora a gente já começa a utilizar, né, esses fármacos no nosso estudo, a gente percebe de como é importante, né, a ação específica, né, de cada o uso, né, o que é interessante, né, para cada tipo de patologias, né, para que vocês possam prescrever no futuro especificamente aquilo que é mais necessário, né? Se realmente, como não sei se vocês já tiveram uma aula, mas se não tiver, a gente ainda vai fazer a respeito do uso, né? A gente tem por exemplo, paciente com dor, né, paciente com algum processo inflamatório, existe uma escala, né, específica. Você começa lá com AINES, né, depois você vai com corticoide, né, ou você pode misturar, fazer o uso de um AINES com corticoide e assim por diante. Então, percebemos aí, né, como é importante o uso, como é importante o conhecimento desses glicocorticoides, vimos seus efeitos fisiológicos, né, vimos de como ele vai atuar, vimos como ele pode mexer nas transcrições de alguns genes, na diminuição do processo inflamatório, como ele é utilizado para o processo
da inflamação, certo? Então, conseguimos perceber aqui toda a sua ação, certo? Dos corticoides. Percebemos também como ele consegue adentrar pela célula, né, pela membrana plasmática, como ele consegue passar e se ligar aos receptores e ser transportado lá para o núcleo, interagir com a molécula de DNA. Então, gente, todos esses fármacos que estão aqui, né, que a gente conseguiu ver aqui, a betametasona, a dexametasona, a parametasona, a fluocortisona, né, fluocortisona já é um minerocorticoide, né, mas a betametasona, a dexametasona e a parametasona, a gente percebe aqui, todos eles têm o mesmo mecanismo, né, a gente consegue perceber como é esse mecanismo que eu falei para vocês, né, que a gente explicou direitinho, certo? E algumas principais indicações clínicas, além, né, do uso do processo, na redução do processo inflamatório, a gente também tem a terapia de reposição, que é utilizado para pacientes com insuficiência renal, por exemplo, paciente que tem a doença de Addison. Agora, eu preciso também ministrar juntamente um minerocorticoide, porque, como vocês viram, os corticoides, eles não têm uma ação tão efetiva, né, na regulação dos minerocorticoides. Então, para o paciente que precisa fazer essa reposição, ela precisa realmente tomar juntamente com o corticoide, o minerocorticoide também. Isso aí, no caso, que eu estou falando para a reposição, para a terapia de reposição para a terapia de reposição para paciente que tem a doença de Addison, certo? Porque, como eu falei para vocês, né, mais cedo, a gente tem um controle maior desse sistema da produção de minerocorticoide por outro sistema, né? Então, dessa forma, a gente precisa também administrar concomitantemente um minerocorticoide para esse paciente, certo? Então, dessa forma é feito o tratamento da reposição de doença de Addison. E a terapia anti-inflamatória nas principais indicações clínicas é a terapia anti-inflamatória imunossupressora, então a gente pode usar na asma, paciente com asma, né, por inalação ou no caso grave, né, por via sistêmica. Pode ser também utilizado topicamente em condições inflamatórias da pele, do ouvido e do nariz. É muito utilizado na dermatologia, né, para pacientes que têm algum tipo de processo inflamatório na pele, para pacientes também como tópicos, né, porque muitas vezes a gente fala de tratamento de asma, tratamento mais a uma via de administração oral, mas ele é muito utilizado na dermatologia, é muito utilizado nas doenças da pele, por exemplo, no melasma, paciente que tem melasma, que é aquela produção excessiva de melanina no rosto, além de usar, pode ser em outros lugares, mas geralmente mais no rosto, geralmente se usa um despigmentante, um inibidor da produção de melanina, mas precisa também utilizar um corticoide, né? Então, geralmente, se usa um corticoide também nessas formulações para pacientes que têm melasma, certo? Muitas vezes na acne inflamatória também eu vou precisar de um corticoide também potente para diminuir esse processo inflamatório. E para muitos outros, né, tipos de patologias que eu preciso de um corticoide, de um anti-inflamatório, geralmente, quase 99% é utilizado um corticoide tópico, certo? E o uso comum como eu falei para vocês, o afinamento da pele. A pele fica muito fina, muito flácida. Nos estados de hipersensibilidades também, reações alérgicas graves a drogas ou a venenos ou a insetos, né? Também é de praxe, é muito utilizado nessas reações de hipersensibilidade, o uso de corticoides, né? Então, paciente que tem, muitas vezes, esse tipo de reação alérgica, se utiliza muito corticoides. Em doenças autoimunes também, como vocês conhecem, né? A gente tem o lúpus eritematoso, sistêmico, artrite reumatoide, a anemia hemolítica, né? A púrpura trombocitopênica, a idiopática. Então, assim, muitas doenças autoimunes também se usam um anti-inflamatório corticoide. Também é usado, vocês conhecem, né? A gente também tem os outros medicamentos usados, principalmente os medicamentos biológicos, como a gente fala hoje em dia, né? No tratamento das doenças autoimunes, dependendo do tipo da doença autoimune. Por exemplo, na artrite reumatoide, muitas vezes se faz uso concomitante
de um corticoide junto com um medicamento biológico. Depende muito, como eu estou falando para vocês, do nível dessa artrite, como se está controlada, se não está controlada, então vai depender muito, certo? Então, no transplante também, né? No transplante eu preciso também utilizar um glicocorticoide, pacientes que são transplantados. Então, basicamente, esse tipo, né, de terapia anti-inflamatória e de imunossupressora é utilizada para esse tipo de paciente. Certo, gente? Então é isso. Como eu falei para vocês, era uma aula bem curtinha, né? Um assunto bem tranquilo. Dúvidas, espero que eu tenha conseguido falar de uma forma que todos consigam entender. E mais uma vez, caso eu comece a falar muito rápido, porque eu acho que vocês estão acompanhando o raciocínio, se eu falar muito rápido, vocês me podem avisar. Professora, fala devagar, porque eu falo rápido às vezes. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Estão me ouvindo, gente? Sim, prof, tá tudo ok. Pronto. Quem está falando? Oi, eu, Érica. Oi, Érica. Tudo direitinho, Érica? Olha só, eu vou ter uma aula com vocês Tá faltando uma aula ainda de antibióticos. Eu estou fechando com um médico amigo meu para ele dar essa aula para vocês, porque ele trabalha muito com isso, é bem a área dele. E aí eu queria que ele trouxesse uma visão para vocês dos antibióticos, mas uma visão mais, né, também da medicina, o uso, né? Então, assim, eu estou preparando uma aula bem legal. E eu vou dar uma visão da minha parte, porque não sei se vocês sabem, mas meu doutorado, eu trabalho com uma bactéria chamada Pseudomonas. E a minha bactéria é uma bactéria que vocês conhecem, né? Não vou nem falar dela aqui, mas é uma bactéria que causa muita infecção hospitalar e ela não tem antibióticos. Então, gente, hoje em dia, né, a indústria farmacêutica ela não está investindo muito em antibióticos, não. Porque cada vez que passa, aumenta a produção de cepas resistentes. Então, assim, desde 2010 é que não se produz um antibiótico novo. A indústria farmacêutica não quer. Hoje em dia, a cada vez mais se utiliza o planejamento de fármacos, que é o meu doutorado. Na realidade, só para resumir, para não contar a história toda que é comprida, o meu doutorado é o seguinte: as bactérias elas produzem fatores de virulência, que são, no caso da Pseudomonas, é uma proteína. E essa proteína, se a gente conseguir inibir essa proteína de ser produzida, eu vou diminuir a resistência bacteriana. Então, o que tem mais de moderno hoje na pesquisa é dar uma pessoa, por exemplo, um antibiótico, então a pessoa que é resistente à penicilina. Eu vou dar a penicilina para ela, mas eu vou dar um fármaco que vai inibir a produção de resistência bacteriana, a produção, por exemplo, da pirocionina, que é uma proteína que produz resistência bacteriana, por exemplo. Então, assim, eu estou montando essa aula para que ele dê uma visão, porque eu acho que antibiótico é uma coisa muito comum, que vocês já sabem, né? Então, para dar assim, um plus, uma coisa diferente na aula, para que ele possa falar a respeito disso e que eu possa falar dessa visão da nova tendência de se tratar uma infecção bacteriana. No futuro, não se vai se administrar apenas antibióticos, porque vai ter muito. A cada vez que passa, a produção de cepas resistentes estão aumentando. Por exemplo, até 2051, vão morrer mais pessoas de infecção bacteriana com cepas resistentes do que de câncer. Então, a pesquisa mais moderna está voltada nisso. Então, eu vou falar só sobre esses fármacos, né, sobre essas tecnologias que a gente tem aí para o tratamento de infecções bacterianas, certo? Então, eu vou agendar com a líder para ver a data para vocês, mas assim, eu vou fazer uma aula bem interessante para vocês, para que sejam aqui uma coisa diferente, para que possam realmente agregar um conhecimento novo, diferente do que vocês estão acostumados no livro, certo? Tá bem, prof. Tá bom, gente? Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês. Desculpem aí o ocorrido, né? O que foi que aconteceu aí dessa troca aí de link. Peço desculpas a vocês, certo? Tá certo, prof. Gente, muito obrigada. Um beijo para vocês e eu vou agendar. E aí eu peço para passar para vocês direitinho. Mas vamos montar uma aula bem legal para vocês, viu?
Viu, Pro? Um Tchau. beijo, até a próxima. Tchau, Tchau. Tchau. tchau.